Glória a Deus. Podeis assentar com muita alegria. Eu quero convidar agora a irmã Nilce, que tem se prontificado para cumprir a obra do Senhor. Deus te abençoe, viu, irmã Nilce, cada dia mais a sua casa, a sua vida, os seus projetos. Que Ele te dê sabedoria. Eu quero só dizer algo a você da parte do Senhor. Eu sei que não foi fácil, porque o Espírito Santo de Deus me falou isso, e não foi hoje, mas especialmente para esta segunda-feira, o Senhor manda te dizer que você lutou pelo poder do nome de Jesus e prevaleceu. Que o Senhor te abençoe e te guarde, amém? Glória a Deus. Graça e paz, queridos, amém? Glória a Deus. Quem está feliz por estar na casa do Senhor, amém? Creio que aqueles que estão também nos assistindo, não puderam estar aqui presencialmente, imagino que também estejam felizes por estar ouvindo a palavra do Senhor, amém? Eu te convido a abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Se você puder ficar em pé, em respeito à palavra do Senhor. Nós vamos ler o versículo 1 e depois nós vamos passar por 14 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 1, diz assim: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Versículo 14: mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo já havia muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. É contudo necessário darmos em uma ilha. Aleluias. Coloca a Bíblia na sua cadeira, fecha os olhos e vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua presença nesse lugar. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz.
Te damos graças, ó Senhor. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, fique à vontade em nosso meio. Estamos aqui para te adorar e para te servir. Estamos aqui para aprender um pouco mais de ti. Seja engrandecido neste lugar. Paizinho, em nome de Jesus, queremos declarar o nosso amor a ti. Queremos te engrandecer e te bendizer nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. É sempre um prazer pregar a palavra do Senhor, e por essa razão eu quero agradecer mais uma vez à pastora Rosana pela confiança, pelo convite. Para nós entendermos, Paulo era perseguidor dos cristãos. Mas quando Paulo conheceu Jesus, quando ele teve um encontro com Cristo, ele teve a oportunidade de conhecer a verdade, e daí por diante ele se converteu e passou então a pregar o evangelho. E foi justamente por essa razão que Paulo foi preso. Como assim, irmã Nilza? Paulo foi preso porque estava pregando o evangelho de Cristo. A Bíblia diz que Paulo então foi levado na presença do rei Agripa. E o rei e as demais autoridades que estavam participando do julgamento de Paulo não encontraram nada que pudessem condenar aquele homem. E eles então pararam para pensar, e pensaram da seguinte forma: Paulo é um cidadão romano, logo ele tem direito de ser julgado em Roma. Então vamos jogar a batata quente na mão de César. E decidiram mandar Paulo então para Roma. Decidiram procurar uma embarcação na qual Paulo viajaria. E aqui nós começamos o nosso texto. Um texto escrito pelo médico Lucas, que relata essa viagem de Paulo saindo de Cesareia para Roma. Paulo embarcou então em um navio cargueiro com mais 275 pessoas, incluindo uma comitiva oficial, um centurião e os presos. Além de Paulo, totalizando então 276 pessoas. Veja bem, Paulo tinha o desejo de ir até Roma. Deus, se você observar lá nos capítulos anteriores, era plano de Deus também levar Paulo até Roma, para que Paulo pudesse contar o seu testemunho. Assim, Paulo também desejava ir até Roma, primeiro para fazer a vontade de Deus, segundo para contar o seu testemunho e o relato do que ele viveu pregando a palavra do Senhor. Mesmo ele indo como um preso, ele estava então decidido a fazer isso e estava feliz porque ia para Roma. Mas veja bem, quando nós decidimos ir para algum lugar, por exemplo, vamos viajar de férias ou a trabalho, nós decidimos o lugar do nosso destino. Mas o percurso que nós vamos fazer, nós não temos ideia do que acontecerá. Nós não temos como fazer plano do que vai acontecer durante o percurso. Era plano de Paulo ir até Roma. No entanto, Paulo nunca imaginou que pudesse passar por tanta prova para chegar até lá. Paulo enfrentou uma grande tempestade, Paulo enfrentou grandes ventos, Paulo enfrentou dificuldade durante a navegação, Paulo enfrentou pessoas lhe julgando, Paulo enfrentou dificuldades com aquelas pessoas que estavam com ele. Paulo também foi picado por uma víbora. Paulo enfrentou também águas geladas. Ou seja, Paulo queria chegar até Roma, mas jamais imaginou que tivesse que enfrentar tudo isso. E muitas vezes Deus nos envia a algum lugar e durante o percurso nós passamos por tantas provas e aí nós nos perguntamos: Deus, por que está acontecendo tudo isso? Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Porque Deus costuma falar apenas para onde você vai. Ele não costuma dizer para você o que você vai ter que enfrentar, porque nós somos frouxos. Se Deus falasse conosco tudo que nós enfrentaríamos até chegar onde Ele quer nos levar, com certeza nós não encararíamos. Com certeza a gente diria não. Aleluia. O fato é que essa embarcação começou a sofrer em alto mar muitas dificuldades. Começou a sofrer com uma grande tempestades e fortes ventos.
E ao perceber o mau tempo, Paulo então, apesar de não conhecer e não entender nada da área de embarcação e de navegação, Paulo deu uma opinião e falou: senhores, considerando o mau tempo, eu sugiro que a gente não vá muito adiante. Eu sugiro que paremos em um porto próximo e esperemos a tempestade passar. Mas quem era Paulo à altura daquele tempo? Paulo era apenas um prisioneiro. Então tudo que ele falasse não tinha a menor importância. Qualquer coisa que ele dissesse não ia fazer a menor diferença. Pouco tempo depois, eles pararam então em um porto. Mas perceberam que aquele porto não tinha uma estrutura suficiente para que eles ficassem ali por muito tempo. Afinal, eram 276 pessoas naquela embarcação. E naquela embarcação tinha uma comitiva oficial, tinha presidiários. Eles não poderiam permanecer ali. E aí então surgiram as dúvidas. Permanecemos num lugar onde não tem estrutura? Ou damos continuidade à viagem? Surgem então duas opiniões diferentes, de pessoas diferentes. A primeira opinião foi dada pelo piloto e pelo mestre da embarcação. Observem, logo nós podemos imaginar que foi um parecer técnico. E eles disseram: senhores, nós achamos que não tem problema nenhum continuarmos a viagem. Veja bem, essa opinião veio de pessoas que sabiam o que estavam falando, de pessoas especializadas, que conheciam a estrutura da embarcação e que estavam acostumados com tal situação de ventos e tempestades. A segunda opinião veio de uma pessoa que não entendia nada de navegação. Veio um parecer profético, um parecer espiritual de um homem que não era piloto de embarcação, nem mestre de navegação. Não entendia nada daquele assunto, porém era um homem que falava com Deus. O seu parecer não foi baseado no seu achismo, a sua opinião não foi uma opinião particular sua, mas veio de uma palavra que o Senhor havia falado com ele. E ele disse: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e para a carga, mas também para as nossas vidas. Está lá no verso 10. Paulo aconselha que ficassem naquele porto, mesmo não tendo estrutura. Mas a Bíblia diz que o centurião, que era responsável por todos os prisioneiros, preferiu crer e seguir o conselho dos técnicos, do piloto e do mestre de embarcação. Compreendam uma coisa: as pessoas estudam, as pessoas se especializam, as pessoas chegam em lugares altos, as pessoas chegam a cargos altos, possuem conhecimento, e a eles todo o meu respeito. Contudo, nenhum parecer técnico poderá se sobrepor a que o céu está falando. Nenhum conselho humano poderá estar acima do que Deus está dizendo. Nenhuma opinião de homem poderá sobrepor o que Deus está nos dizendo. Aleluia! Glória a Deus! Respeitamos o que as autoridades falam. Respeitamos os que falam, os especialistas, sim. Mas também cremos em um Deus todo-poderoso, que pode reverter qualquer situação e qualquer quadro que nós estivermos vivendo. Afinal, eu estou falando de um Deus que dá a vida e que tira a vida. Eu estou falando de um Deus todo-poderoso. A última palavra vem dele. Ainda que os técnicos falem, a última palavra vem do meu Senhor. Não me importa o que o médico disse, a última palavra vem do meu Senhor. Aleluias. E nós estamos vivendo tempos em que nós deveríamos estar dando mais atenção ao que o céu está falando.
Estamos passando por tempos em que nós deveríamos estar dando mais atenção ao que Deus tem falado conosco. Estamos passando por tempo em que nós deveríamos estar dando mais ouvidos aos homens e mulheres de Deus, usados pelo Senhor. Oh, glória! Presta atenção, queridos. Desobedecer à sinalização de Deus é entrar numa rota de colisão e enveredar-se por caminhos de morte. Então tenham cuidado. Se nós prestarmos atenção no livro de Números, capítulo 13, a Bíblia diz que Moisés enviou 12 espias para observarem a terra que Deus havia prometido. Chegando lá, eles foram bem animadinhos. Chegaram lá, perceberam que a terra era boa, que os frutos eram grandes. A terra manava leite e mel. Mas eles perceberam também que as pessoas que moravam lá eram grandes, eram numerosas, eram fortes. E aqueles espias voltaram para dar o relato para a comunidade. E quando chegaram, reuniram o pessoal de Israel. E 10 daqueles espias falaram: olha, realmente, a terra é boa, a terra mana leite e mel, o fruto de lá é maravilhoso, mas nós não temos condição de tomar posse daquela terra, porque o povo de lá é grande, o povo de lá é numeroso, o povo de lá é forte, jamais conseguiremos tomar posse daquela terra. E a Bíblia diz que apenas dois daqueles espias, Josué e Caleb, falaram: não, gente, espera aí, lá realmente tem um povo grande, lá realmente tem um povo numeroso, mas lembre-se que nós temos uma promessa de Deus, e o Senhor é conosco, nós temos condições de tomar posse daquela terra, sim. Só que a essa altura, aquela população de Israel já tinha sido corrompido com as palavras negativas dos outros 10 espias. Aquela população já estava com a sua mente corrompida por todas aquelas palavras que eles falaram, tudo que eles disseram que não conseguiriam. Eles já haviam se corrompido, porque aqueles outros 10 haviam agido como covardes. Aleluias. A Bíblia diz então que a navegação de Paulo prosseguiu, e pouco tempo depois veio um pé de vento chamado Euro-Aquilão. Era um vento violento, muito conhecido pelos marujos maltenses. É um encontro de ventos em direção contrária, que deixa o mar revolto. Era o vento mais violento do Mediterrâneo, capaz de causar grandes estragos. E esse pé de vento desorientou aquela embarcação de tal forma que eles entraram em pânico e em desespero, perdendo a esperança de sobreviver. O vento soprava de todos os lados. É como se aquele tempo que a gente não vê saída. Vem vento de todos os lados. Mas aqui eu tenho um conselho para você. Quando o vento sopra de todos os lados, então é hora de olhar para cima. Uma vez uma pessoa que eu aconselhava chegou para mim, brava, e disse: irmã Nilce, é o seguinte, olha, eu não aguento mais não, porque eu cheguei no fundo do poço. Eu falei: foi? Ela disse: foi. Eu disse: menino, que maravilha. Ela falou: como assim, irmã Nilce? Eu digo que eu cheguei no fundo do poço e você fala maravilha, eu digo: é. Ela: mas para onde eu olho eu não vejo saída. Eu digo: então olha para cima, minha filha, que é de onde vem o nosso socorro. Quer um conselho? Está ventando, olha para cima. Está enfrentando tempestade, olha para cima. Está enfrentando dificuldade, olha para cima. É de onde vem o nosso socorro. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. O relato pessimista daqueles 10 espias estragou a mente daquele povo. Provocou a morte de mais de 1 milhão de pessoas e transformou o deserto do Sinai no maior cemitério da história. A história dos israelitas teria sido bem diferente se eles tivessem ouvido o conselho dos 2 espias que agiram com fé,
que confiaram na palavra do Senhor. E eu tenho uma palavra de Deus para a igreja hoje. Eu tenho uma palavra do Senhor para quem está nos ouvindo, nos acompanhando hoje. Desperta, igreja. Abra os olhos, igreja. O nosso guia é a Bíblia. Nós temos que dar ouvido às palavras do Senhor. Especialista tem nos 4 cantos do mundo. E nós podemos observar que cada um dá uma opinião diferente. Um fala uma coisa, outro fala outra. Em quem nós vamos confiar? Qual é o melhor conselho? O que nós temos que fazer? Nós somos igreja. Então fiquemos atentos ao que o céu está nos mostrando. Temos que estar atentos ao que a palavra de Deus está nos dizendo. Fiquem atentos com aquilo que o Espírito Santo tem te falado. Aleluia! Todos na embarcação que Paulo estava, perderam a esperança de sobreviver. E começaram então a jogar algumas coisas fora, para diminuir o peso. E dentre esses objetos que eles estavam jogando fora, jogaram inclusive alimentos, correndo o risco de passar fome. Veja bem, naquela época não existia GPS, gente. Os aparelhos de navegação eram precários. E os marinheiros precisavam do sol e das estrelas para seguir a direção correta. Mas a tempestade era tão forte que, segundo a Bíblia, por muitos dias eles não viam nem sol e nem estrelas. Por muitos dias eles ficaram sem direção e sem orientação. Era um momento de pânico, totalmente perdidos, à deriva. O céu estava fechado para aquele povo. O céu estava calado para aquele povo. Já viveu tempos assim? Em que você olha e você não tem como dar um passo à frente, porque você não consegue ver uma saída. Parece que o céu está de bronze. O céu está fechado. Deus está calado. A situação que Paulo estava vivendo era desesperadora. Humanamente falando, a morte estava decretada para 276 pessoas daquela embarcação. Talvez você esteja vivendo momentos parecidos com esse. Momentos de tempestade. Talvez você esteja atravessando lutas. E quando nós estamos passando por lutas, a sensação que dá é que o inferno inteiro se levanta para dizer: agora é o seu fim. Mas eu tenho uma palavra para a sua vida. O céu vai se manifestar. O céu vai se manifestar. O céu vai se manifestar. Aleluia. Lembre-se, quando você estiver numa noite escura, pensando que está sozinho, Deus está contigo. Deus está com você porque Ele é Deus Emanuel. Ele não foge, Ele não vai embora na hora que você está na prova. Ele não foge, Ele não vai embora quando está na crise. Entenda, queridos, na jornada da fé pode até ter tempestade, mas tem Deus conosco, tem Emanuel. Aleluia. Na jornada da fé pode até você passar por fornalha ardente, mas tem o 4º homem para vir dançar contigo. Na jornada da fé você pode até passar por covas de leões, mas Deus envia o anjo para tapar a boca dos leões. Aleluia. Na jornada da fé Deus não te desampara. Na jornada da fé, podemos até passar pelo vale da sombra da morte, mas eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Oh glória! Aleluia! Na tempestade, tente abandonar o medo e tente acalmar quem está perto de você. Não haja como muitos, que quando chega alguém pedindo um conselho e diz: estou morrendo de medo, você diz: menina, você nem tem ideia de como é que eu estou. Tente abandonar o medo e encoraja quem está próximo de você. No fragor da tempestade, Paulo disse: já agora vos aconselho, tenham bom ânimo. Paulo não está mais tomado de medo. Paulo está tomado de fé. Porque ele era um homem de Deus, um homem de oração, e o anjo havia falado com ele.
Paulo então procurou uma alternativa para mudar aquela situação dentro da embarcação. Paulo se posicionou como um agente de vida. Na tempestade, não procure o culpado, não. Procure uma solução. Aleluia. A Bíblia diz então que no desespero e no medo, eles decidiram então jogar as âncoras. Imaginem, já tinham dias que eles não viam sol nem lua e nem estrela. Tudo escuro, chuva forte, vento forte. Quando Paulo falou para eles terem bom ânimo, então eles resolveram jogar as âncoras. E a Bíblia diz que eles jogaram 4 âncoras. E resolveram ficar ali parados, até que uma luz aparecesse. Ou a luz do sol, ou a luz das estrelas. Porque eles já não sabiam mais quando era dia, nem quando era noite. E as 4 âncoras foram lançadas. E eu vou te dar aqui um primeiro conselho. No meio da tempestade, lance a âncora da fé. Na tempestade, creia que Deus está no controle. Ele ainda não completou a obra na sua vida. O último capítulo da sua vida ainda não foi escrito. Porque se já tivesse escrito, você nem estaria mais aqui. A missionária Edmeia Williams, ela tem uma casa, um prédio, lá no Rio de Janeiro, em um morro, se eu não me engano, é o Morro de Santa Maria. E lá ela faz um trabalho com crianças carentes. Ela levantou a princípio um barraco de tábuas. E um belo dia caiu uma boa chuva, uma tempestade. E aquele barraco foi para o chão, desabou. Logo, lá estava a imprensa e um monte de gente questionando por que o único barraco que caiu foi justamente da missão evangélica. Aquela mulher de Deus se colocou de joelho e clamou ao Senhor. E ela disse: Pai, eu estava fazendo a tua obra. Aquele lugar era onde eu evangelizava as crianças. Aquele lugar era onde eu dava comida para as crianças. Aquele lugar, Senhor, era onde eu falava do Senhor para aquelas crianças. E agora, como vai ser? E Deus lhe surpreendeu e falou: filha, para eu levantar um prédio, eu teria que derrubar aquele barraco. Hoje ali tem um prédio, onde ela faz a obra de Deus, para a glória do nome do nosso Senhor. Então use a âncora da fé, porque em lugar de escrombo, Deus pode construir algo novo. Aleluias. Segunda âncora que você pode usar: jogue a âncora da esperança. Aleluias. Uma coisa é lançar a âncora da esperança quando tudo está bem, né? Outra coisa é você esperar em Deus quando tudo parece estar dando errado. Mas lembra da história de Abraão? Abraão e Sara não tinham filhos e já estavam velhos. Deus vai lá e faz uma promessa. E o tempo passa e eles continuam sem filhos. Mas Abraão guardou aquela promessa, guardou na expectativa, guardou na esperança, até que um dia Deus foi e cumpriu. Porque o nosso Deus é Deus que promete, mas é Deus que cumpre. Aleluia, glória a Deus. Terceira âncora, é a âncora da oração. Quando os recursos acabam, os recursos de Deus continuam ilimitados. Aleluias. Presta atenção, quando o homem trabalha, ele trabalha, mas quando o homem ora, quem trabalha é Deus. Então ore, queridos. Ore para que o dia amanheça, ore para que uma luz apareça, ore para que você veja uma saída, ore para que a porta se abra, ore para que a doença saia, ore para que a cura entre, ore para que os recursos venham, ore até que o milagre aconteça. Aleluias. Quarta âncora é a âncora da certeza. Em meio àquele desespero, Paulo, um homem de Deus, naquela embarcação, abre a boca novamente e diz: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite,
o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Importa que seja apresentado a César. Lembra do plano de Deus? Paulo vai para Roma. Não importa o que aconteça no percurso, mas ele vai chegar a Roma. Eu não sei o que você está passando para chegar onde Deus quer te levar, mas você vai chegar. Aleluias. E eis que Deus te deu todos quanto navegavam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Mas, contudo, é necessário que paremos em uma ilha. Ufa! Que alívio, irmã Nilsa. Então o anjo apareceu e tirou eles lá do meio da água e levou para a terra firme. Não. O anjo veio, estalou o dedo e rapidinho eles chegaram em terra firme. Também não. Ah, já sei. O anjo jogou o bote para todo mundo e deu tudo certo. Também não. E o que é que o anjo fez de miraculoso? O que é que o anjo fez de tão grandioso? Nada. O anjo simplesmente apareceu para Paulo para dar o recado. Ele foi lá, deu o recado para Paulo. O anjo trouxe uma palavra de Deus. E essa palavra foi o suficiente para dar a Paulo uma tranquilidade, um conforto, uma esperança, trazendo fé e fazendo com que ele acalmasse o resto daquele povo. Aleluia! A palavra do Senhor é suficiente. Aleluia! Está desesperado? Ouça a palavra. Está doendo? Leia a palavra. Está chorando? Vai para a palavra. O problema é que tem gente esperando algo grandioso, pastora. Tem gente almejando algo miraculoso. Tem gente vislumbrando algo assim grandioso, esperando que o pastor bata na sua porta, ou um profeta bata na sua porta, coloque o cajado na sua cabeça e fale aquilo que você quer ouvir, ou fale daquele milagre que você está precisando. Enquanto que o verdadeiro milagre está na palavra de Deus, simplesmente na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Interessante é que quando Paulo disse que a viagem seria perigosa, lá no início, ninguém deu importância, ninguém deu ouvidos ao que o Paulo falou, até zombaram dele. E eu estou aqui para falar com você. Você que está aqui presencialmente, você que está nos assistindo, nem todos do navio da sua casa, do navio da sua família, nem todos servem ao Senhor, nem todos temem ao Senhor. Muitos zombam da sua fé, muitos zombam de Deus. Alabachararamanagasúvia, xeregalabassoramanagachai. Porém, eu estou aqui para te dizer: a sua permanência nesse barco é indispensável. Porque você faz parte dos planos de Deus. Aleluia. E aqui, Deus nos chama a mim, chama a você para uma responsabilidade. Dentro da nossa casa, não esmoreça. Dentro da nossa família, não perca o foco, não perca a fé, não desanime. Deus conta comigo e com você, para que essa embarcação chegue a um lugar seguro. Aleluia. E já encerrando, o navio que Paulo viajava virou destroços. Uns agarraram em tábuas, outros em pedaços de navio, mas ninguém morreu. 276 pessoas e todas ficaram com vidas. A Bíblia diz que era um período frio e as águas estavam geladas. Chegaram então a uma ilha chamada Malta. Malta? Mas não era Roma? O destino não era Roma? Era. O destino de Paulo era Roma. Mas na agenda de Deus estava escrito Malta. O destino daquele povo era Roma. Mas na agenda de Deus estava dizendo que tinha que primeiro passar por Malta.
Eu fico imaginando Deus pensando, olha, eu tenho que fazer uma obra lá na ilha de Malta. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Ah, já sei. Paulo está naquela embarcação. Não é caminho não, mas eu dou um jeitinho, uma desviada, eles param lá, uso Paulo, ele faz a obra e depois ele continua para Roma. Qual o problema? Quem é que vai impedir o agir de Deus? Aleluias. Aleluias. E quando chega nessa ilha, a Bíblia diz que o povo daquela ilha, os bárbaros, agiram de benevolência com eles. Acenderam uma fogueira para que eles se aquecessem. E Paulo, no intuito de ajudar, foi pegar lenha, gravetos, para manter a fogueira acesa. E a Bíblia diz então que uma víbora vai e agarra no braço dele, pica ele. Todo mundo ficou atônito esperando Paulo cair duro, porque o veneno dela era muito poderoso. Mas Paulo um agir simples, sacudiu, ela caiu para lá e tudo ficou normal. Era porque Paulo era muito bom? Tinha alguma coisa no corpo dele? Não, porque Deus era com ele, queridos. Não era hora dele morrer, não. Imagina, Deus permitiu que ele passasse pela tempestade, pelo vento, pelo naufrágio, por águas geladas. Ia deixar ele agora morrer por causa de uma mordidinha de uma cobra? Não era hora. Então deixa eu te falar, enquanto não chegar no seu destino, não vai acontecer de você morrer. Enquanto não chegar onde Deus quer te levar, aconteça o que acontecer, você vai passar. É só mais uma luta, é só mais uma prova. Aleluias. Paulo então chega naquela ilha. Chegou como um náufrago, sem nada, morrendo de frio. Mas a Bíblia diz também que ele orou pelo pai de Públio, que era o homem principal daquela ilha, e o velhinho foi curado. Diante disso, muitas outras pessoas foram em busca de Paulo. E chegava e pedia oração. Paulo orava e Deus agia. Chegava outro e pedia oração. Paulo orava e Deus curava. Chegava outro e pedia oração. Paulo orava e Deus se manifestava. Sabe o que aconteceu? Paulo usou aquela ilha como seu lugar para pregar o evangelho. Agora nós podemos entender, quando fala o livro de Atos 27 e 26, que era necessário que eles parassem numa ilha. Aleluia. Entendam, que quando você ver as coisas perdendo o controle, fugindo do controle das suas mãos, saiba que Deus pode estar conduzindo o seu barquinho, para que ele possa cumprir os propósitos dele diante da sua vida. Fiquemos de pé. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a luta. Mas eu sei que você não morrerá enquanto você não chegar no destino que Deus determinou. Irmã Nilce, se enfrentar tempestade, tem problema não. Ele conduz o barco. Irmã Nilce, se tiver ventos, também não tem problema não. Até o vento tem que obedecer à voz dele. Irmã Nilce, se tiver cobras, víboras, tem problema não. Ele ainda tem o controle de todas as coisas. Ele ainda está no controle de todas as coisas. Aleluias. Irmã, eu não poderia sair daqui sem te dizer que Deus está no controle. Ele é o dono do ouro e da prata, mulher. Xaragalás. O meu Deus está dando uma ordem ao norte e ao sul para que libere. Não importa o que falam as pessoas, a última palavra vem dele, e ele está dizendo que vai suprir, que vai chegar e que não vai faltar. Aleluia, glória a Deus. Paizinho, nós te louvamos nessa noite, bendizemos o teu nome, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo. Te agradecemos, ó Pai, pela tua presença em nosso meio, e pedimos, Deus, continue conosco, nos fortaleça, sustenta-nos com a tua destra fiel, firma os nossos pés na rocha, Senhor, em nome de Jesus, amém.